Professor, será que nós estamos mesmo preparados para trabalhar com os alunos do mundo em que nós estamos vivendo? Será que nós estamos na mesma dinâmica das crianças que estão à nossa frente? Será que a gente, por mais que estude uma série de teorias, assista muitos vídeos, por mais que a gente debata tanto a educação, e especialmente a educação no âmbito infantil, será que a gente, na hora de colocar em prática, a gente consegue destravar as amarras do passado e fazer as novas ideias caminharem? Existem alguns detalhes que a gente sempre tem que estar pensando com calma. O primeiro deles é que viver é desenhar sem borracha. Quem escreveu isso foi Milor Fernandes e eu acho fantástico. Viver é desenhar sem borracha quer dizer a gente não apaga o passado, a gente não elimina o passado. Até porque, se a gente eliminasse o passado, a nossa vida não teria sentido, a gente não teria onde se respaldar para dar os passos do presente e os passos do futuro. Mas é interessante eu pensar que o passado é útil, sim. O passado é útil como um grande livro que eu vou usar em alguns momentos para não cometer determinados erros que já foram cometidos. Mas ocorre um fato muito importante. A educação é monstruosamente e necessariamente dinâmica. A educação, ela não está colocando as pessoas dentro de um caminho que a gente chama de certo para atingir uma meta. A educação, ela está caminhando e agregando pessoas. Não se esqueça, quando a gente fala a escola precisa incluir, não, a escola já é um local de inclusão. É onde eu incluo ideias, onde eu incluo propostas novas para tudo que ocorre, tá? E eu, enquanto educador, eu tenho que chegar na criança que chega até mim, chegar nesse grupo de crianças e chegar inclusive nas famílias das crianças e tentar entender quem são, o que eles falam, o que eles pensam, o que eles almejam. E como preciso nessa hora ir me despindo de algumas experiências anteriores. É muito difícil para um professor, e olha, eu vou colocar uma faixa etária bem nova, tá? É muito difícil para um professor de 22 anos, que foi educado no ensino infantil há mais ou menos 15, 16, 17 anos atrás, ele ainda era aluno, chegar para dar aula aqui sem trazer as experiências que ele teve como aluno e sem trazer as experiências que ele vem tendo nos seus períodos de estágio, as experiências que ele vem absorvendo de conversa com outros profissionais ou mesmo todo o material literário que ele vem admitindo. Então a gente pega essas ideias, a gente pega os valores, a gente pega conceitos enraizados, às vezes regionalizados, de não deixa a criança abusar disso não, olha, manda ficar quieto que está atrapalhando os outros, opa, professor não canta alto aí na sala porque está atrapalhando a outra aula lá. Óbvio que a gente tem que respeitar o espaço, óbvio que a gente tem que entender a dinâmica de uma escola como um todo, mas é muito importante que essa criança de hoje se desenvolva a partir daquilo que ela já traz de casa. E falar, mas se ele não tem regra nenhuma em casa, então aqui ele não vai ter regra? Não, ele vai ter regra sim. Mas primeiro eu preciso que ele mostre o jeito dele, entre aspas, desregrado, para que eu, negociando com ele, eu trocando ideias com ele, eu vá introduzindo qual é a melhor forma de viver numa comunidade da sala de aula, numa comunidade de pátio. Não é uma comunidade que eu posso fazer tudo. Mas não adianta falar, olha, na tua casa você bagunça, aqui não. Lá você pode, aqui não. Eu preciso me deslocar. E, infelizmente, o que a gente encontra muito, e nessas experiências em congressos e palestras com professores, a gente vê professores falando, não, porque eu vou aplicar o método tal, eu vou aplicar o estilo tal, eu estou usando as ideias de não sei quem, e a hora que você vai ver na prática, aquilo é muito mais um teatro do que uma verdadeira aula, onde as pessoas interagem. O professor lembra de uma coisa, a palavra aluno, ela vem lá na história dizendo que esse indivíduo não tem luz. Aluno quer dizer alux, sem luz, apagado, e a gente vai lá e ilumina. Hoje nós sabemos que eles são aprendizes.
aprendizes, quer dizer, aquele que é uma maquininha de aprender. E ele não começa a aprender a hora que chega na escola, ele está aprendendo desde o dia que ele saiu da barriga da mãe e vem entendendo esse mundo. E você, mestre, vamos lá, você tem tentado compreender como é que funciona todo o processo de interação de você enquanto pessoa no mundo? Você tem tentado dinamizar as suas relações com o mundo? Porque essa criança que eu recebo, e se você também é mãe ou pai, essa criança que você tem em casa, né? Essa criança que eu recebo, ela está carregada dessas informações. E eu preciso entender que essas informações precisam ser organizadas, só isso. Só que para organizar eu preciso que eles revelem. Eu não posso simplesmente para um aluno de hoje, que eu estou falando de um assunto, ele está entrando com outro, falar, não, isso não é assunto, deixa para lá. Opa, acabei de sufocar alguém. E esse alguém, quando é sufocado na sua expressão, e sufocado novamente, ou ele se rebela, ou ele para de transmitir as ideias, ou ele segura as ideias, ou ele sufoca as ideias. Você está lembrado do espantalho que andava junto com a Dorothy no mundo de Oz, né? Quando a gente fala, o espantalho não tinha ideias, quando ele começa a ver que a Dorothy está em perigo, ele vai buscar as ideias. O espantalho tinha ideias, ele não colocava as ideias provavelmente porque ele foi sendo sufocado nas suas ideias. E aí chega uma hora que ele não expressa mais. Quando ele viu que tinha alguém na frente precisando, ele foi buscar as ideias. Quantas pessoas você conhece que não expõem ideias, não expõem sentimentos? Falaremos num outro momento a respeito disso, mas grava. Meu aluno tem que deixar fluir as ideias. E o meu trabalho enquanto educador, muito especialmente na educação infantil, é deixar que as ideias venham para que a gente vá coordenando essas expressões. E coordenando isso, a gente chegar a um bem comum. Professor, não seja prisioneiro das suas experiências da educação tradicional. Você não vai apagá-las. Não adianta falar, eu sou um novo professor, na escola X eu trabalho de outro jeito, eu trabalho de outra forma. Não, você trabalha com aquilo que está dentro de você, embasado em uma série de teorias, seguindo a determinada coordenação. A mudança ela tem que acontecer aos poucos. Eu vou aceitando ideias, eu vou propondo ideias e aí a gente começa uma linguagem nova. Famílias difíceis? Famílias que superprotegem? Em alguns casos, famílias que ignoram? Famílias que fazem de conta um dia e no outro dia de outro, pai que fala uma língua, mãe de outro, no fundo, isso sempre existiu. Hoje está mais exacerbado. E essas famílias, elas não são os inimigos da escola. Elas são pessoas que, de maneira geral, também são vítimas de toda essa movimentação. A hora que a gente consegue trabalhar a criança para que ela se equilibre, a gente faz o caminho inverso. Essa criança vai ajudar até no equilíbrio da família. Essa coisa é para a gente pensar um pouquinho.